Bom dia, meus alunos dos primeiros anos. Continuando mais um vídeo de nossas aulas, né? Na aula passada falamos sobre movimentos e iniciamos falando sobre o que é necessário para se definir a posição de um corpo e quais as características, né, que podem acontecer quando ele muda de posição, que é o movimento. Aí eu encerrei justamente com essa imagem, onde ele pode mudar de posição, ou seja, ele pode entrar em movimento com velocidade constante, com aceleração constante, ou com mudança de direção ou curva, né? Bom, nessa aula eu vou falar diretamente dos movimentos retilíneos, então significa dizer que eu vou falar de mudanças de posição, ou seja, de movimentos com velocidade constante e de movimentos com aceleração constante. Não devo falar agora de mudança de direção, porque o movimento deixa de ser retilíneo. Vou primeiro tratar os movimentos retilíneos, para depois tratar os movimentos curvilíneos, ok? Então vamos lá. Falando basicamente do movimento retilíneo, a gente vai tratar o movimento sendo com velocidade constante, com aceleração constante. Aí eu botei duas tabelinhas para refrescar a memória do que a gente fez também na semana passada, ok? Temos aí a primeira tabela, pode ser uma pessoa correndo, né? Em que a cada segundo, observe que a cada segundo, ele mantém um padrão de 5 metros por segundo. Significa dizer, essa tabela não significa que ele estava parado, significa que ele já podia vir embalado, porque é um movimento em que a velocidade é a mesma, 5, 5, 5, 5, 5. Significa dizer, ele já vinha embalado. Era um movimento em que ele já, antes mesmo de eu começar a registrar no tempo zero, ele já vinha desempenhando a taxa de 5 metros por segundo. Então, no momento que eu soltei o cronômetro no instante zero, ele já tinha feito uma taxa de 5 metros por segundo. No próximo segundo, ele continuou andando na casa de 5 metros por segundo. No instante 2 segundos, 5 metros por segundo, 3. Então, ele está aqui numa taxa de que a cada segundo que passa, ele mantém um padrão de 5 metros. 5 metros a cada segundo. Isso é o que essa tabela está dizendo. Está aqui, velocidade constante. Movimento reto com velocidade constante. A tabela de baixo, ele já não fala de velocidade, fala de S. S é a posição. Aí a primeira posição, é claro, é a posição do início. Então, no instante zero, quando eu comecei a observar, a posição que eu vi ele passar foi 3 metros. Não significa que ele estava parado nessa posição. Significa que quando eu comecei a registrar o movimento dele, ao passar pela posição 3, o meu cronômetro foi solto, marcando um instante zero, ele estava na posição 3 metros. 3 metros em relação a quê? Aí depende, se ele estava numa pista reta, ele pode ter pego um referencial sendo um poste. Lembra o ponto de referência, aquilo que eu falei na aula passada? Se o ponto de referência é o poste, quando eu soltei meu cronômetro, ele estava a 3 metros do poste. E pelas posições sequenciais, se afastando do poste. O referencial pode ser uma árvore, se ele estivesse caminhando numa praça. Significa dizer que quando eu soltei meu cronômetro, ele estava a 3 metros da árvore. A árvore é o ponto de referência, é o zero. E 3 metros é onde ele estava passando no momento que eu soltei o cronômetro, que passei a observar o movimento dele. Então, o que é que você nota nessa mudança de posição, já que aqui a posição não é velocidade? No instante 0, a posição que ele estava passando era 3. No instante 1, a posição era 8. No instante 2, 13. No instante 3, 18. No instante 4, 23. No instante 5, 28. No instante 6, 33. Significa dizer o quê? De 3 para 8 são 5 metros em 1 segundo. De 8 para 13 mais 5 metros em 1 segundo. De 13 para 18, dá 6 metros. Aí vocês me perdoem. Tá certo, de 13 para 18, é isso mesmo, gente, desculpe, 5 metros. De 18 para 23, 5 metros. De 23 para 28, 5 metros. E de 28 para 33, 5 metros. Então ele está numa taxa de quê? 5 metros por segundo também. Também é um movimento de velocidade constante. Só que aqui ele está observando a mudança de posição. E aqui ele já está dizendo a velocidade. Que a velocidade só acontece quando a posição muda. E a taxa de mudança de posição é de 5 metros a cada segundo. 5/S quer dizer 5 metros percorridos a cada 1 segundo. Certo?
E aqui a equação, a velocidade como sendo a razão, né, entre ΔS por ΔT. ΔS é a mudança de posição ou deslocamento, dando-se a posição que ele vai ter depois menos a posição que tinha antes. Se eu for do instante 0 ao instante 4, a posição final é 23 e a posição inicial é 3. 23 menos 3 dá 20, dividido por ΔT. Ó. 20 é o deslocamento de 3 a 23, dá 23 menos 3, ó, posição final menos a posição inicial. 23 final menos posição inicial 3, 23 menos 3, 20 é o deslocamento. E o tempo? O instante final menos inicial. 4, que é o instante quando ele está na posição 23, que é a posição final, é o instante final. E o instante inicial 0, que é quando ele começou a registrar o movimento onde a posição era 3. Então 4 menos 0, 4. 20, se você dividir 20, que é o deslocamento de 3 para 23, por 4, que é um intervalo de tempo de 0 a 4, 23 menos 3 dá 20. 20 por 4, de 4 para 0 é 4, 20 por 4 dá 5, que é a velocidade constante. Então a velocidade é a razão entre o deslocamento e o tempo. E o deslocamento em linha reta, já que o movimento é retilíneo, será rigorosamente a mudança de posição. Certo? Isso para um movimento em uma única direção, certo? Em linha reta. Bom, continuando a ideia, eu falei aqui do movimento com velocidade constante e vou apresentar para vocês um movimento com aceleração constante. Já que eu coloco essa tabela, em que nessa tabela você observa bem que aqui tem, olha, eu procurei fazer uma tabela semelhante à que a gente tinha anteriormente para ficar mais fácil o raciocínio. Lembra que no instante t igual a 0 a posição era 3, no instante 1 a posição era 8, 5 metros. Mas do instante 1 para o instante 2 vai de 8 para 14, já é 6 metros. 6 metros, ou seja, não é mais 5, tem 1 metro a mais. Ó. O deslocamento aqui foi 5, mas aqui já foi 6 e aqui foi 7. Ó. Ou seja, a cada segundo que se passa, ele anda 1 metro a mais do que andava antes, não é isso? Diferente da outra tabela, que era 3, 8, aí aqui foi 13, aqui foi 18, ele mantinha um padrão de 5. Aqui não, a cada segundo que passa, 1 a mais. Então é fácil prever os próximos resultados. 1 a mais aqui vai ser 8, e 21 com 8 dá 29. 1 a mais aqui vai ser 9, 29 com 9, 38. 1 a mais aqui, 10. 38 com 10, 48. O que é que você nota? A cada segundo ele anda 1 metro a mais. O que significa dizer que a aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado. Na outra tabela que eu apresentei anteriormente, a aceleração não existia, ela era nula, era zero. Porque ele mantinha um padrão de 5 metros por segundo. A cada segundo 5 metros, a cada segundo 5 metros. Não. A cada segundo ele faz 1 metro a mais do que tinha feito anteriormente. Observe. Primeiro segundo 5, no próximo segundo já andou 6, no próximo segundo andou 7. Está ficando mais veloz. Está acelerando. Só que acelera numa taxa sempre de mais 1 metro a mais do que ele tinha deslocado-se anteriormente. Então a aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado. A tabela de baixo representa a mesma coisa que eu fiz anteriormente. É a tabela de velocidade desse movimento já acelerado. Observe, no primeiro segundo, ele vinha já embalado. Importante perceber que ele não estava parado. No tempo zero, ele já vinha embalado numa taxa de 5 metros por segundo. Quando passou 1 segundo no meu cronômetro, eu observei que nesse segundo, ele não andou mais 5 metros, ele andou 6. Porque aqui é a taxa de metros já por segundo. Não é mais a posição. Se aqui fosse S de posição, ele só tinha andado 1 metro, de 5 para 6. Só que aqui é velocidade, já é a taxa de metro por segundo. Então, no instante zero, ele tinha passado já, fazendo uma taxa de 5 metros por segundo. Passado 1 segundo da minha observação, ele fez 6 metros por segundo. Passado mais 1 segundo, ele passou a fazer 7. Mais 1 segundo, ele fez 8. Então, o que eu observo é que a cada segundo,
ele está fazendo 1 metro a mais do que ele fazia antes na taxa de velocidade, que aqui é taxa de velocidade, o que denuncia também uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Não confunda, se fosse posição, ele estava se deslocando 1 metro por segundo. Ó, mas isso aqui já é a taxa de deslocamento por segundo. No momento que eu comecei a observar, ele já vinha embalado, já tinha feito uma taxa de 5 metros por segundo. Ao eu observar ele em 1 segundo, de 0 a 1, eu vi que ele percorreu 6 metros nesse segundo. Ele fez uma taxa de 6 metros por segundo. Quando chegou a 1 segundo, ele tinha percorrido 6 metros. Então ele completou a taxa de 6 metros por segundo. A cada segundo, ele anda 1 metro a mais do que andava antes também. É uma taxa de aumento de velocidade. Aqui é uma taxa de mudança de posição. Mas eles representam a mesma aceleração. Importante saber diferenciar, porque na hora de uma questão você pode ter, ele pode pedir para você calcular deslocamentos, que são mudanças de posição, ou pode pedir para você calcular velocidades. Então é importante distinguir essas ideias, né? Aqui é só posição metro, aqui já é a taxa de metro por segundo deslocado, okay? Que é a velocidade. Como você viu, é a razão entre o deslocamento e o tempo necessário para realizar aquele deslocamento. Aí temos aqui embaixo as equações. Sim, vamos completar aqui, né? A cada segundo, 1 metro por segundo a mais, mantendo o padrão, ok? Certo? Então, pessoal, observando as equações, do mesmo jeito que a velocidade foi o deslocamento pelo tempo, a aceleração é o que? É a mudança da velocidade pelo tempo. Se eu partir que meu instante inicial seja sempre 0, aí esse termo desaparece aqui dessa equação, e aplicando meios por extremos, eu chego à primeira equação, que é chamada função horária da velocidade, porque a velocidade é em função do tempo. A aceleração, lembre-se, ela é constante, então ela é um número fixo, e essa é a velocidade V0, é a velocidade inicial. A velocidade que ele começa é um valor fixo, porque é a velocidade que ele começou quando eu passei a observar o movimento dele. Não vale a velocidade que ele tinha antes, se no momento que eu comecei a observar, que foi no instante 0, né? Por ser 0 não está nem aqui na equação, é zerado aqui. Então essa é a velocidade do início. Essa é a taxa de aceleração, que também é constante. Então esses dois valores são constantes. Então a velocidade vai depender da passagem do tempo, percebam. A cada tempo que passa, a velocidade muda numa taxa constante de 1 metro por segundo ao quadrado. Sim, o termo quadrado na aceleração é porque é mudança de velocidade pelo tempo. A mudança de velocidade já é metro por segundo. E o tempo é segundo. Então o segundo aparece na mudança de velocidade e aparece na razão com o tempo. Por isso aparece o termo quadrado para o segundo. Se não tivesse esse termo quadrado, estávamos falando de velocidade. Tendo o termo quadrado, estamos falando de mudança de velocidade, ou seja, de aceleração. Ok? Então essa é a primeira equação da velocidade em função do tempo, onde a aceleração é constante e a velocidade inicial também. Então a velocidade vai depender, o valor dela, já que isso aqui não muda, vai depender exclusivamente da passagem do tempo. O tempo passa e a velocidade vai mudando. A outra equação é a equação da posição. Se tem a equação da velocidade em função do tempo, também tem a equação da posição, a posição mudando com o passar do tempo. Certo? Ela tem um termo quadrático, justamente por causa da sua mudança de posição não ter um padrão linear, né? Um padrão de uma função do primeiro grau. Então essa é a equação que rege o movimento com aceleração constante. São constantes a posição que ele começa, que é no momento que eu comecei a observar, a velocidade que ele tinha no momento que eu comecei a observar, que é a inicial, aqui é a posição inicial, velocidade inicial, e a taxa de aceleração, que é o quanto ele muda de velocidade a cada segundo. E essa taxa é constante. Então são 3 valores constantes, a posição vai depender só do valor do tempo. À medida que o tempo passa, olha aqui em cima, a posição vai mudando.
Então a mudança de posição depende exclusivamente de quanto tempo passa. Certo? Eu marco sempre a cada segundo para você conseguir ver padrões, porque a física trabalha com padrões. Bom, se a velocidade v for constante, o que é que vai acontecer? Esse termo aqui, ó, vai desaparecer da equação. Perceba que eu reescrevi a equação sem isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Não tem mais, ó. Esse termo at quadrado por 2 não está aqui. Por quê? Se a velocidade é constante, a aceleração é zero. Porque quando a velocidade é constante, não está se acelerando, porque a taxa de aceleração é a taxa de mudança de velocidade com o passar do tempo. Se não tem mudança, não tem aceleração. Então, se a velocidade for constante, esse termo desaparece, eu tenho essa equação. Então, essa equação não é uma nova equação. Ela é um caso particular dessa equação aqui. Quando eu tiro essa parte da equação, quer dizer o que? Eu estou tirando a aceleração. Significa dizer que a velocidade é constante. Pronto, esse movimento é chamado de uniforme. E esse aqui é chamado de movimento uniformemente variado. Porque uniforme porque a aceleração é constante e variado porque a velocidade muda. Uniforme porque a velocidade é constante. A palavra uniformidade vem de constância, né? Algo que se repete, algo que fica padrão. Ele não leva o nome de variado, porque uma vez que a velocidade é constante, a aceleração é nula. Não tem nada variando, a não ser a posição. Mas a posição tem que variar, porque senão não é movimento, né? Quando a posição varia, leva o nome de movimento. Quando a velocidade varia, leva o nome de variável. Quando a velocidade fica constante, leva o nome de uniforme. E quando a aceleração é constante também. Mas aqui não tem aceleração, então ele é constante por conta da velocidade e movimento porque muda de posição. Bom, aqui tem aceleração, aqui não tem. Essa é a diferença do movimento. Se não tem aceleração, a velocidade é constante. Combinando as equações 1 e 2, você encontra essa daqui. Então, como ela é da combinação de 1 e 2, e 1 e 2 são um movimento uniformemente variado, tanto aqui quanto aqui, são movimentos uniformemente variados. Então, se é combinando 1 e 2, são equação também do movimento uniformemente variado. Geralmente eu uso essa equação quando eu tenho um problema de física que não menciona um intervalo de tempo. E aí, ela geralmente é a equação mais indicada. Chama a equação de Torricelli. Ok? Por ter sido envolvido pelo físico. Torricelli. Então, queridos, para finalizar nossas aulas, para finalizar essa nossa aula, gráficos e as unidades. Os gráficos eu vou falar na próxima aula, ok? E já entro com uma bateria de exercícios, como eu estou dizendo aí. Na próxima aula teremos gráficos e uma bateria de exercícios, não perca, ok? De movimento uniforme e uniformemente variado, movimentos retilíneos, é claro, né? Que é o que nós estamos estudando. Só que para você ficar mais aceso, né? Em relação às unidades, velocidade, metro por segundo, quilômetro por hora, centímetro por segundo e outras. Aceleração, metro por segundo ao quadrado, veja, sempre termo quadrado no tempo. Segundo ao quadrado, hora ao quadrado, segundo ao quadrado. Posição, metro, quilômetro. Posição não tem escala de tempo. Só quem vai ter escala de tempo é na unidade de velocidade, que é deslocamento pelo tempo, e aceleração, que é a taxa de mudança de velocidade observando o tempo. Todos os dois estão relacionados com o tempo. A posição não. E o tempo geralmente é medido em segundo, minuto ou hora. Ok? Bom, vocês sabem que há uma transformação básica. Se não sabe, vai saber agora que 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Certo? E 1 hora é 60 minutos, que cada minuto é 60 segundos, então 60 vezes 60, 3.600 segundos. Então, 1 quilômetro por hora é 1000 metros por 3.600 segundos, correto? A hora é 3.600, o quilômetro é 1000 metros. Simplificando aqui, né? Cada corte desse é uma divisão por 10. Eu fico com 10 por 36. Se eu dividir
novamente por 10, o que vai acontecer? Vai ficar 1 km por hora igual a 1 por 3,6 metros por segundo. O que significa dizer é que se você for passar quilômetro por hora para metro por segundo, é para pegar o número do quilômetro por hora, que é o 1 aqui, ó, e dividir por quem? Isso é uma divisão, dividir por quem? 3,6. Ou seja, se você for passar de quilômetro por hora para metro por segundo, é preciso dividir por 3,6. O contrário, se for de metro por segundo para quilômetro por hora, você realiza a operação inversa, que é a multiplicação. Por que isso? Porque tem problemas de física que vão dizer que o carro está a 72 km por hora, mas ele quer a resposta em metro por segundo. Aí você tem que pegar 72 e dividir por 3,6. Certo? No caso ia dar 20 metros por segundo. E se o problema pedir o inverso, ele der, por exemplo, em 20 metros por segundo e pedir que você represente a resposta em quilômetro por hora, você terá que primeiro pegar o 20 e multiplicar por 3,6, que daria 72 km por hora. Vai depender da onde você vai a conversão de unidades, né? Então, um forte abraço a todos, e o grande problema nos problemas de cinemática que a gente vai fazer é observar as unidades. Respeitando os padrões das unidades colocadas nos exercícios, a gente consegue responder, desde que a gente seja capaz de identificar o que é posição, como eu já falei desde a aula anterior, o que é velocidade e o que é aceleração. Porque as equações são aquelas duas, mais aquela terceira equação de Torricelli que eu apresentei para vocês. Então, forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.